Alguns clubes fora da lei foram construídos sobre a rebelião. Os pagãos foram construídos sobre a dominação. Homem da cidade, escolha ficar por baixo ou por cima. Sabe, se você gosta de ser zoado, de ser empurrado para lá e para cá, então, sabe, você meio que segue por esse caminho. Mas se não gosta, tem que conseguir do jeito que der. Desde que chegaram à costa leste, trouxeram uma energia distinta, silenciosa, sombria, intransigente. Enquanto outros clubes andavam em busca de liberdade ou irmandade, os pagãos andavam com um propósito. Eles não se importavam em serem gostados, compreendidos ou comparados às lendas do Oeste. Eles buscavam poder, território e controle. O que os diferenciava não era o barulho dos motores, era o silêncio que deixavam para trás. As cidades por onde passavam lembravam mais atenção que o rugido. As pessoas evitavam olhar para eles, desviavam o olhar, pois os pagãos passavam como uma presença, não como um desfile. Você não os via, apenas sentia quando chegavam. Nascidos no fim dos anos 1950, eles evoluíram rápido, mais do que se podia prever. O grupo de motociclistas que surgiu em Maryland virou uma das organizações fora da lei mais temidas e disciplinadas da costa leste. Sua estrutura se fortaleceu, suas fileiras se endureceram, seu propósito se tornou mais claro. E, com o passar das décadas, os pagans construíram uma reputação que até clubes rivais se recusavam a subestimar. A violência não era apenas a reputação deles, era a linguagem deles. De reuniões secretas a confrontos nas ruas, os pagãos dominavam através da intimidação, de uma hierarquia rígida e de um nível de disciplina interna que os tornava imprevisíveis para as autoridades e letais para qualquer um que os desafiasse. Depois, você entende o que eu quero dizer? Sim. Quando rola aquele olhar, você precisa agir, entende? Não tive escolha. Eu vou para cima dele. Tô tão bêbado que erro ele de cara, sabe? Daí o cara desvia tipo Matrix. Essa não é uma história sobre rebeldes, mas sobre uma força que cresceu pelo medo, precisão e lealdade total. A ascensão do clube de motociclistas Pagans, uma irmandade que exigia e impunha respeito. Os pagãos não começaram como o monstro que um dia se tornariam. No fim dos anos 1950, era um pequeno grupo de motociclistas nas estradas secundárias de Maryland. Um grupo de homens que buscavam independência do mundo ao redor. A América estava mudando rapidamente, os subúrbios se espalhando, as fábricas crescendo, as regras se multiplicando e havia uma geração de homens que simplesmente não se encaixava nesse novo molde. Eles ainda não eram criminosos, eram desajustados, trabalhadores, veteranos, andarilhos inquietos de jeans e mãos manchadas de graxa que encontravam familiaridade no som de um motor de motocicleta. Essa foi a primeira faísca. Mas havia algo diferente nesse grupo em comparação com outros primeiros clubes fora da lei. Eles não eram românticos em relação à estrada, nem poéticos sobre a rebelião. Tratavam o passeio como uma missão. Cada quilômetro era calculado, cada encontro era controlado. Mesmo no começo, a disciplina deles era inquietante. Enquanto outros clubes bebiam a noite toda e buscavam o caos, os pagans construíam uma base de forma lenta, deliberada e estruturada. Eles escolhiam seus homens com rigor, rejeitando qualquer um que não demonstrasse resistência ou compromisso absoluto. Não era questão de imagem, era questão de utilidade. Maryland os viu nascer, mas a costa leste os forjou. Rodovias de Baltimore a Filadélfia, portos de Nova Jersey e cidades densas onde o anonimato era uma arma. Esses locais viraram o cenário ideal para um clube que buscava influência, não fama. Os pagans se espalhavam por bairros operários, onde homens viviam intensamente e se sentiam invisíveis. Nesses lugares, o pet azul e branco não era só um símbolo, era um convite para pertencer, para ficar lado a lado com homens que não temiam o conflito e não se curvavam à autoridade.
Em meados dos anos 1960, o tom do clube havia mudado. O que começou como irmandade se transformou em hierarquia. A liderança parecia rígida e inflexível. A disciplina virou lei. Você não questionava ordens, você não desonrava as cores. Você não chamava atenção a menos que fosse para servir ao clube. Cada regra tinha peso, cada violação tinha consequências. Com o aumento do número deles, sua presença também crescia. Clubes rivais começaram a notar o grupo silencioso de Maryland, que nunca recuava, nunca negociava a partir da fraqueza, nunca agia sem um plano. Os Pagans não buscavam ser os maiores, mas sim os mais temidos. Essa foi a era em que a identidade do clube se fortaleceu, as barbas ficaram mais longas, os coletes mais pesados, a atitude mais sombria. Eles abraçaram a mitologia nórdica, não como um truque, mas como uma filosofia. Agressividade, lealdade e a certeza de que poder se conquista, não se pede, isso virou a cultura. Os capitães de estrada treinavam os pilotos como uma unidade. Os novatos eram testados ao extremo para mostrar que suportavam pressão, violência e silêncio. De fora, perceberam que os Pagans deixavam de ser só mais um clube fora da lei, tornando-se mais frios, organizados e imprevisíveis. Entre o final dos anos 60 e o início dos 70, o cenário fora da lei da Costa Leste evoluía rapidamente. Os Hells Angels estavam se expandindo, os Outlaws estavam solidificando sua dominância e clubes menores estavam correndo atrás de aliados. Mas enquanto esses clubes faziam barulho, os Pagans estavam construindo influência. Eles se infiltraram silenciosamente em portos, rotas de caminhões e cidades industriais, onde o anonimato era vantajoso. Eles não buscavam cobertura nacional ou confrontos dramáticos, preferiam as sombras, e nessas sombras ficaram mais ousados. A violência veio com a expansão, não aquela violência caótica de brigas de bar que outros clubes exibiam, mas uma explosão fria e disciplinada de força que deixava uma mensagem clara. Se você desafiar os Pagans, você desaparece. A reputação deles cresceu mais rápido que o número de membros e os policiais notaram a mudança. Clubes rivais redefiniram territórios. Moradores comuns aprenderam a evitar contato visual quando o brasão azul e branco chegava à cidade. O medo se tornou parte da identidade do clube, não porque eles se gabavam disso, mas porque nunca negaram. Ao fim dos anos 1970, os Pagans já não eram apenas um clube de Maryland. Eles eram uma força na Costa Leste. Sua estrutura era firme, seu código inquebrável e sua liderança tão silenciosa quanto implacável. Eles não pregavam a irmandade, eles a impunham. Eles cavalgavam por posição, não por simbolismo, e não exibiam o brasão por orgulho. Carregavam porque isso tinha um significado que poucos de fora entendiam. Uma vez que você entrava, era para a vida toda. O que começou como um pequeno grupo de motociclistas em busca de pertencimento se transformou em uma máquina. Unida, eficiente e preparada para ir à guerra por território, lealdade pela sobrevivência do credo azul e branco. A Costa Leste tinha dezenas de clubes de motociclistas, mas só um se movia como uma onda, fria, constante e impossível de parar quando ganhava força. Os Pagans não só cresciam, mas preparavam-se para uma tempestade. Os pagãs não cresceram por charme nem negociação. Eles cresceram por impulso, um impulso constante e aterrorizante que varreu a Costa Leste como uma frente de tempestade que ninguém viu chegando até já estar sobre nossas cabeças. No início dos anos 1970, o clube já tinha evoluído além da irmandade e da disciplina. Tinha se tornado uma força da natureza moldada pela agressividade, afiada pela necessidade e impulsionada por uma liderança que entendia uma verdade. O controle se obtém pelo medo ou respeito, e os pagãs estavam prontos para ambos. O crescimento trouxe rivais.
Cada rodovia de Baltimore a Filadélfia exibia cores: Outlaws, Warlocks, Breed, Hells Angels, gangues menores e locais lutando por bares, estradas secundárias e pessoas dispostas a lutar por eles. Os Pagans não negociavam espaço. Eles tomavam, sem alarde, não publicamente, mas de forma decisiva. Um bar que antes recebia outro clube mudava de atitude. Uma cidade onde outra gangue ficava simplesmente esvaziava. Cada mudança era sutil, como a força de uma correnteza puxando a praia de volta para o oceano. Um dia, a presença rival estava lá. No seguinte, sumiu. O método deles não era o caos, era a pressão. Eles enviavam cavaleiros para explorar e aprender padrões, observando silenciosamente antes de agir. Quando chegava a hora, eles atacavam rápido, de forma avassaladora e com uma precisão que os clubes rivais raramente viam chegando. As brigas não eram confusões de bar, eram declarações calculadas. Depois que os Pagans marcavam um território, não o deixavam. Seus membros seguiam ordens rígidas. Nada de violência não autorizada, nada de exibições imprudentes, nada de barulho desnecessário. Quando a força era necessária, ela vinha de homens escolhidos por sua capacidade de lidar com isso sem hesitação ou consequências. Anos 1970 e 80 marcaram a consolidação da identidade dos pagãs no asfalto. Seus números cresceram com homens vindos de guerras, fábricas e trabalhos que endurecem mãos e coração. Eram mais velhos, duros e disciplinados que a maioria dos clubes, superando o que qualquer um de fora poderia imaginar. Sua estrutura parecia mais uma unidade militar do que uma gangue. Presidentes, vice-presidentes, sargentos de armas e executores eram fortes e disciplinados. E enquanto outros clubes estavam ocupados buscando manchetes, os Pagans estavam construindo um sistema interno que operava como uma sombra. As reuniões do governo eram realizadas com formalidade, as ordens eram transmitidas com autoridade e esperava-se que os membros fossem disponíveis, confiáveis e inquebráveis. Esse clube não era casual, era um compromisso que dominava sua vida. Com a estrutura surgiu a ambição. Os Pagans avançaram ao norte, entrando em Nova Jersey, Nova York e Pensilvânia, áreas industriais de dinheiro circulando discretamente. Homens transitórios não faziam perguntas. Essas áreas se tornaram fortalezas, lugares onde o clube encontrou tanto oportunidades quanto confrontos. Cada quarteirão que eles conquistavam significava que alguém perdia espaço, e no mundo fora da lei, território é tudo. Os confrontos violentos não foram aleatórios, mas parte de uma luta maior por domínio. Os Pagans enfrentaram o Breed Motorcycle Club em Nova Jersey, uma rivalidade brutal com cicatrizes lembradas até hoje. Na Pensilvânia, enfrentaram os Warlocks e outros clubes locais sem querer ceder território sem luta. Sobre tudo isso, pairava uma atenção silenciosa com os Hells Angels, maior grupo do mundo, que controlava boa parte do Nordeste. Os Pagans sabiam que não deviam enfrentar os Angels levianamente. Eles também sabiam que evitá-los para sempre era impossível. Dentro do clube, a cultura se intensificava. Os coletes não eram símbolos, eram armaduras. Todo motociclista de azul e branco sabia o peso disso. Você não envergonhava o colete, você não comprometia o colete. O colete era sua identidade, sua lealdade, seu escudo. Perdê-lo era exílio, desonrá-lo, algo ainda pior. O clube não era gentil com a disciplina. Multas, surras, expulsão. Tudo estava em jogo para manter a ordem. Essa implacabilidade, combinada com sua estrutura rígida, tornava os pagãs imprevisíveis para os de fora. Eles não agiam por impulso, eles agiam por regras, e as regras os tornavam mais perigosos do que o caos jamais poderia. A polícia começou a perceber a mudança, as prisões ficaram mais difíceis, os casos mais difíceis de montar, a intimidação mais difícil de quebrar. Os Pagans não falavam, não se gabavam, não deixavam rastros. Eles aprendiam com cada batida policial,
cada tentativa de vigilância, cada aparição no tribunal. O silêncio deles se tornou uma arma mais poderosa do que qualquer lâmina ou arma de fogo. Quando os anos 80 terminaram e os 90 começaram, os Pagãs deixaram de ser só um clube da Costa Leste e se tornaram sua sombra. Uma força à espreita na escuridão, crescendo em número, fortalecida pela lealdade e endurecida pelo conflito, sua reputação se estendia de Delaware até Massachusetts. A imagem deles passou a ser de agressividade fria e controlada. Em um mundo cheio de foras da lei, barulhentos e motoqueiros imprudentes, os Pagãs eram algo completamente diferente. Homens que entravam em uma sala silenciosamente, mas carregavam uma aura que deixava o ambiente inteiro tenso. Quem não precisava contar histórias, pois sua presença já era a própria história. A ascensão dos Pagãs foi implacável, não barulhenta. E todos que cruzaram o caminho deles entenderam que a onda azul e branca não estava apenas chegando, ela já tinha chegado. Na década de 1990, os Pagãs já tinham conquistado essa reputação de serem um dos clubes fora da lei mais controlados e inflexíveis da Costa Leste. Mas tudo mudou no momento em que um homem assumiu o comando. Um homem cuja liderança iria remodelar toda a organização e arrastá-la para um dos capítulos mais violentos da história dos motoclubes. Keith Conley, a maioria o chamava de Conley. Para o mundo exterior, ele era uma figura imponente, com uma barba de viking e olhos que nunca se visualizavam diante dos pés. A maioria o chamava de Con. Para o mundo exterior, ele era uma figura imponente, com uma barba de viking e olhos que nunca se suavizavam. Para os Pagãs, ele era o homem que transformaria a estrutura do clube em uma arma afiada para dominar a Costa Leste. Conley não subiu por barulho ou teatralidade. Ele subiu através do medo, da disciplina e de um compromisso inabalável com o controle. Antes de ser presidente nacional, ele já era conhecido por não negociar fraqueza. Recompensava a lealdade implacavelmente e punia a desobediência com precisão. Sob seu comando, o clube deixou de ser uma irmandade e passou a se assemelhar a uma organização militar privada, estruturada, rígida e extremamente leal. Uma das primeiras mudanças dele foi tornar a hierarquia mais rígida. Os oficiais do capítulo faziam relatórios com rigor militar. As reuniões deixaram de ser encontros e viraram briefings. Todos tinham um papel e eram substituíveis, menos o homem no topo. O distintivo não te dava poder, dava. Ele expandiu ainda mais o clube nos portos, centros de transporte e corredores industriais onde já tinha influência. Ele queria que os Pagãs fossem a espinha dorsal da Costa Leste, uma organização com raízes sob cada luz de armazém, em cada bar de estrada secundária e ao longo de cada trecho de asfalto onde homens andavam porque não pertenciam a nenhum outro lugar. Mas com a expansão veio o conflito. O Bridge Motorcycle Club, que já tinha sido uma força dominante em Nova Jersey e na Pensilvânia, de repente se viu em menor número e sendo superado. Os Pagãos de Con não escalaram devagar, eles esmagaram a oposição rapidamente. Bares, antes controlados por outros clubes, trocaram de lado rapidamente. A cidade mudou de lado em silêncio, e quando a violência surgiu, foi estratégica, coordenada e tinha o objetivo de enviar uma mensagem clara. A paz não era o objetivo, o controle era. Então vieram os Warlocks, não o grupo da Flórida, mas os Warlocks da Pensilvânia e Nova Jersey, aqueles que há muito tempo tinham territórios em lugares que os Pagãs queriam sob o comando de Con. Os Pagãs trataram eles da mesma forma que tratavam todos os outros que ficavam no caminho deles, com uma pressão decisiva que nunca diminuía. Mas a maior sombra pairando sobre o clube não era local, eram os anjos do inferno. Os anjos eram o maior, mais rico e reconhecido motoclube do mundo. A presença deles em Nova York era forte e sua influência no Nordeste era inegável. Durante décadas, tensões frias fervilharam entre os dois. Cada lado observava a expansão do outro, esperando um deslize.
Muitos achavam que era só questão de tempo até o atrito virar algo mais barulhento. Com Cohen no comando, esse medo virou profecia. Ele não apenas se preparou para o conflito, ele endureceu todo o clube para isso. O treinamento ficou mais intenso, a disciplina ficou mais rígida, até o recrutamento mudou. Menos candidatos, escolhas mais seletivas, mais homens que entendiam o peso de um pet de guerra. Cohen não estava mais formando um clube, ele estava formando um exército. As autoridades notaram, e agências federais passaram a classificar os pagãs como a gangue de motoqueiros mais violenta da costa leste. Eles monitoraram reuniões, interceptaram mensagens e viram a influência do clube se espalhar pelo país. A liderança de Cohen tornou os pagans organizados demais para serem ignorados e perigosos demais para serem subestimados. Dentro da sede do clube, a lealdade se transformou em outra coisa. Medo e respeito se entrelaçaram de tal forma que se tornaram inseparáveis. Os membros seguiam Cohen não porque o admiravam, mas porque ele representava o tipo de ordem que tornava a sobrevivência possível. Você fazia seu trabalho, seguia as regras, mantinha a boca fechada e, em troca, o clube lhe dava identidade, proteção e um lugar em um mundo que não se importava se você vivia ou morria. Conley se portava como um homem que esperava que o império que construiu fosse testado a cada passo. Ele estava sempre observando, sempre planejando, sempre se preparando para o dia em que a costa leste explodiria. E no final dos anos 90, foi exatamente como ele previu. Os acontecimentos que se seguiram viraram notícia nacional, abalaram o mundo dos motoclubes e provaram por que o nome de Cohen ainda tem peso hoje em dia. Sob seu comando, os pagãs atingiram um nível de organização e agressividade raro, impossível de ser ignorado por outros clubes. A liderança dele não apenas mudou o clube, ela o definiu. Quando os anos 2000 chegaram, a tensão entre os pagãs e seus rivais tinha se tornado pesada demais para a costa leste suportar. Não foi uma briga só, não foi uma faísca só, foi uma fervura lenta. Território, orgulho, velhas ofensas, novas alianças. Camada após camada, a região parecia um barril de pólvora com um cigarro aceso indo ao pavio. E no centro de tudo isso estavam os pagans, não porque fossem os maiores, nem porque fossem os mais ricos, mas porque eram os mais implacáveis, sob o reinado de Conley. Os pagans dominaram seu território central, Nova Jersey, Pensilvânia, Maryland, Delaware, Virgínia Ocidental e a costa leste. Esses não eram estados glamurosos, sem grandes mercados de mídia ou o fascínio de Hollywood. Eram cidades operárias, rotas de caminhões, portos e áreas industriais onde o dinheiro circulava discretamente e influência era tudo. O primeiro grande conflito dessa era não foi com os anjos, foi com os Bride. Os Bride tinham história na costa leste. Eles percorriam as mesmas rodovias, bebiam nos mesmos bares, controlavam as mesmas estradas secundárias há anos. Ambos os clubes mantinham uma coexistência tensa, mas Conley não queria coexistência, ele queria dominação. A guerra começou como quase todas as guerras de motoclubes. Discretamente, com um bar trocando de dono, um negócio mudando de lado e uma briga surgindo onde não devia. Depois, a situação piorou. Tiroteios em postos de gasolina, sedes de clubes incendiadas no meio da noite, membros espancados ou desaparecendo nos arredores das cidades. Onde o brasão errado costumava ficar na parede. Os Bride eram minoria e sabiam disso. Os pagãs agiram rápido e com precisão, capítulo por capítulo, cidade por cidade. Não era caos, era estratégia. Em poucos anos, o motoclube Bride foi reduzido a fragmentos, mal sobrevivendo nas sombras. Enquanto os pagans absorviam seu território, surgiu a facção PP, JJ, do motoclube Warlocks. Os Warlocks não eram grandes, mas tinham forte presença em áreas cobiçadas pelos pagans.
Seus membros eram teimosos, seus coletes antigos, suas alianças imprevisíveis. Isso os tornava um problema. Quando os pagans veem alguém como problema, o chão dessa pessoa começa a tremer. De repente, bares dos Warlock começaram a ver motos dos pagans do lado de fora com mais frequência. Locais neutros ficaram hostis, pequenas brigas viraram grandes confrontos. Clubes que antes dividiam espaço passaram a trancar as portas mais cedo, vigiar os estacionamentos e contar motores à noite. A polícia tentou intervir, mas os pagans já tinham aprendido suas lições décadas antes. Mantenha operações discretas, passeios fechados e mãos limpas até não ser mais necessário. Tudo isso, os Breed e os Warlocks, foi só aquecimento. A verdadeira colisão foi com os Anjos do Inferno. Os anjos não estavam entrando no território dos pagãs às cegas. Eles já tinham fortalezas em Nova York e estavam se expandindo para a região ao redor. E os pagãs viam cada novo colete dos anjos como uma declaração: vocês estão na nossa casa. O atrito começou sutilmente. As portas se fechavam quando qualquer um dos clubes entrava. Bares divididos por colete, estacionamentos que pareciam pontos de controle, estradas onde nenhum dos lados cedia 1 centímetro. Os clubes fingiam não ser guerra, mas todos na costa leste sentiam que ela se aproximava. Os anjos vieram com números, dinheiro e história, os pagãos vieram com disciplina, estrutura e um tipo diferente de medo. O tipo que nasce de histórias de homens que nunca chamaram a polícia, nunca falaram com estranhos, nunca esqueceram uma ofensa. O confronto não foi uma batalha, mas dezenas. Brigas de bar destruíram salas, emboscadas à beira da estrada passaram despercebidas pelo público e confrontos em eventos neutros causaram caos em parques de exposições. E o ponto de ignição mais infame, o Hellraiser Ball de 2002, onde vários clubes, incluindo os Pagans e os Anjos do Inferno, explodiram em violência dentro de um salão de festas em Long Island. Armas foram sacadas, facas brilharam e pessoas se esconderam sob as mesas. O incidente deixou mortos e feridos, tornando-se um dos confrontos de clubes mais documentados da história da Costa Leste. A polícia respondeu com tudo o que tinha: batidas, acusações, vigilância, agentes infiltrados, carros descaracterizados seguindo membros do clube por horas. Mas os Pagans não cederam na verdade, ficaram mais unidos, mais organizados, mais perigosos sob pressão. Esse período definiu a identidade dos Pagans. Um clube que não se curvava diante dos números, um clube que não temia as manchetes, um clube que não negociava território, um clube que tratava todo rival, grande ou pequeno, da mesma forma. Você pode ficar ao nosso lado, mas não ficará acima de nós. Essas guerras não eram só por território, mas também culturais, ocorrendo em bares, rodovias, estacionamentos e tribunais. E os Pagans sobreviveram todas. Dentro dos Pagans, nada acontecia por acaso. Cada passeio, reunião e demonstração de força integravam um sistema criado após décadas de conflito e sobrevivência. Os de fora viam caos, um clube violento e fora da lei que explodia sem aviso. Mas dentro daqueles emblemas azul e prata havia uma máquina mantida por hierarquia, disciplina e uma cultura que exigia lealdade. Mesmo quando custava sangue, o poder vinha de cima para baixo. O presidente nacional não apenas liderava, ele ditava o clima para toda a costa leste. Os presidentes dos pagãs nunca foram cerimoniais, mas forjados em lutas, empossados em guerras e endurecidos pelo peso de milhares de irmãos observando suas decisões. Desde os primeiros líderes que moldaram o clube após Lou Dobkin até a era de mão de ferro de Keith Conan Richter, todo presidente entendia a mesma regra. Se a liderança hesitasse, o clube se fragmentaria. Cada reunião, cada votação, cada diretiva carregava o peso dessa verdade. Abaixo do presidente estavam os oficiais nacionais,
o vice-presidente, o sargento de armas, os supervisores regionais e os executores que lidavam com os problemas mais graves do clube. Esses não eram homens que buscavam câmeras ou fama, eram aqueles que entravam em uma sala e mudavam o clima. O sargento de armas usava a disciplina como arma. Os chefes de guerra lidavam com retaliação e proteção. Chefes regionais controlavam extensas áreas de território da Virgínia até Nova Jersey, de Delaware até a Pensilvânia. Eles eram a espinha dorsal do Império Pagão, garantindo que os capítulos permanecessem alinhados e que cada homem entendesse onde estavam os limites e o que acontecia se os ultrapassasse. Mas o verdadeiro motor dos pagãos eram os capítulos. Dezenas, cada um com presidente, vice, tesoureiro, capitão de estrada e seguranças. Esses eram os homens na linha de frente, os que dominavam as rodovias e os bairros de bares, que construíam relacionamentos e defendiam o território dos pagãos palmo a palmo. Um capítulo podia crescer ou cair, dependendo da disciplina de seus membros. Um falastrão podia atrair uma força-tarefa e um segurança imprudente iniciar uma guerra com anjos, fora da lei ou bruxos. E o clube nunca aceitou peso morto. Nas reuniões internas, as decisões não eram dadas como ordens, eram conquistadas pela reputação. Um homem não falava a menos que tivesse conquistado esse direito. Quando os executores falavam, os outros ouviam. Quando os veteranos tomavam a palavra, os membros mais jovens recuavam. O respeito funcionava como a gravidade, não era dito, mas impossível de ignorar. Essa era a cultura que manteve os pagans vivos durante décadas de pressão. Alguns clubes dependiam de números, outros dependiam do medo. Os pagans dependiam da estrutura. O dinheiro circulava da mesma forma. Cada capítulo coletava contribuições, cada região apoiava seus membros, advogados eram pagos, famílias dos irmãos presos eram sustentadas. Não era caridade, era seguro. Um homem que sabia sua família segura aqui fora não cederia à pressão na cela. Esse é o verdadeiro propósito da lealdade na cultura fora da lei. Ela constrói o silêncio, e o silêncio é o escudo mais forte que um motoclube pode ter. Mesmo com toda essa ordem, a pressão nunca diminuiu. Um membro flagrado com as pessoas erradas poderia trazer problemas para a sede, uma conversa descuidada poderia abrir espaço para a vigilância, um presidente ganancioso poderia desestabilizar toda uma região. E todos sabiam a verdade. O clube sobrevivia porque era rígido. Disciplina não era punição, era manutenção. Ela impedia que a máquina desmoronasse sob o próprio peso. Essa disciplina, essa estrutura silenciosa, essa gravidade interna foi o que transformou os pagans em uma força capaz de enfrentar clubes muito maiores. Foi isso que permitiu que eles controlassem partes da costa leste por décadas. Foi isso que os tornou imprevisíveis para a polícia e intocáveis para os rivais. E foi isso que fez com que cada distintivo costurado em um colete parecesse conquistado. Mas essa mesma estrutura, a hierarquia rígida, a pressão para manter o silêncio, a cadeia de comando que nunca se dobrava, também colocou um alvo em suas costas. A polícia não queria apenas perturbar os pagãs, eles queriam desmantelá-los e, para isso, sabiam exatamente onde atacar. Não na violência, não nos membros comuns, nem mesmo no território. Eles miraram direto na estrutura, no esqueleto azul e prata, que mantinha todo o clube de pé. E quando o governo finalmente veio com um tipo diferente de força. Paciente, invisível e projetada para destruir os pagãos de dentro para fora. Os pagãos haviam sobrevivido a guerras de rua, clubes rivais, motins internos e presidentes cujo temperamento podia incendiar uma sala. Mas nada os testou como a pressão lenta e sufocante do governo federal. A polícia não atacava apenas com batidas, eles vinham com tempo, paciência. Arquivos mais grossos que listas telefônicas e uma estratégia baseada em uma crença.
Se você apertar um clube por tempo suficiente, alguém vai quebrar. As primeiras rachaduras não apareceram na violência, elas apareceram em padrões, nomes se repetindo em investigações separadas. Os mesmos bares surgem em registros de vigilância de vários estados. Pagãos passando por territórios nos mesmos horários, encontrando os mesmos homens, estacionando as mesmas motos nos mesmos pontos cegos. O clube operava como uma máquina, mas máquinas deixam rastros e os agentes federais seguiram todos. Forças-tarefa foram formadas discretamente: Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives FBI, Polícia Estadual, departamentos locais, grupos que não compartilhavam distintivos, mas compartilhavam alvos. Eles observavam as noites de moto, memorizavam cores e tatuagens, monitoravam garagens, estúdios de tatuagem, depósitos e estacionamentos de clubes. Eles não precisavam de guerra para iniciar o caso, só da rotina dos pagãs. Grampos vieram em seguida, conversas que pareciam inofensivas, planos de viagem, favores, piadas codificadas foram reunidas até formarem mapas de influência. A hierarquia do clube ficou visível apenas pelas vozes, quem falava mais, quem dava as ordens, a quem todos os outros obedeciam. Uma frase de um presidente de capítulo podia se conectar a um aceno silencioso de um líder regional em outro estado. Não importava se as palavras eram vagas, a estrutura já dizia tudo. Equipes de vigilância seguiram as mesmas motos por vários condados. Eles viram os homens deixando uma reunião no clube e seguindo pela estrada em formação fechada, motores roncando e placas baixas sujas no escuro. Eles os seguiram até bares, armazéns e fundos onde as vozes baixavam e as mãos iam aos cintos. Os agentes aprenderam os padrões dos pagans melhor do que alguns novatos, mas a maior arma que o governo usou não foi a vigilância, e sim o desespero, daquele tipo que vem quando um irmão está prestes a passar uma década atrás das grades. Um homem que acreditava estar protegido de repente descobriu que seu capítulo não podia impedir uma acusação federal. E foi aí que os informantes apareceram, discretamente, com hesitação. Às vezes por medo, às vezes por sobrevivência, às vezes porque um homem construiu uma vida que não estava disposto a perder por causa de um colete. O clube sabia disso. Eles sentiram o silêncio apertar. As reuniões ficaram menores, os celulares eram deixados do lado de fora, as conversas mudaram para os estacionamentos, longos passeios onde os motores abafavam cada palavra. Os pagans se adaptaram da única forma que conheciam, ficando mais difíceis de decifrar, mas os federais já tinham passado anos os estudando. Eles sabiam quem visitava quem, quais oficinas recebiam mais movimento, quais membros cuidavam do dinheiro, quais cuidavam da disciplina, quais cuidavam das conexões. Ninguém falava sobre isso publicamente. Eles não precisavam de confissões, precisavam de padrões, e os pagãos tinham padrões gravados no asfalto por metade da costa leste. Quando as acusações chegaram, não vieram todas de uma vez, caíram como dominós. Nova Jersey, Pensilvânia, Virgínia Ocidental, Virgínia, Delaware. Casos diferentes, acusações diferentes, anos diferentes, mas todos ligados por um fio: pressão. O governo apreendeu motos, invadiu clubes, recolheu fotos antigas de capítulos em depósitos, rastreou armas, monitorou depósitos bancários e conectou homens por reuniões ocorridas com anos de diferença. Cada prisão tirava uma peça da máquina. Um líder regional aqui, um oficial de capítulo ali, um executor respeitado em outro estado. O clube não desmoronou, mas o peso mudou e cada mudança se espalhou para fora. Entre os pagãs, a pressão era como uma tempestade nos ossos e os homens deixaram de confiar facilmente. Os postulantes eram mais vigiados, antigas amizades foram testadas e os capítulos se fecharam, fazendo até membros experientes sentirem a pressão. Alguns sussurravam sobre traição, outros sobre o jogo longo do governo, todos sobre quem vigiava quem. Mas os pagans não sumiram, não se dividiram nem cederam, apenas se adaptaram.
Isso os diferenciava dos outros clubes. Quando a pressão federal atingiu os bandidos ou os outlaws, as explosões foram públicas. Tiroteios, guerras, caos. Mas quando a pressão atingiu os pagans, eles desapareceram em reuniões mais estruturadas e fechadas, rotinas mais limpas, menos riscos, mais regras. Eles foram feitos para sobreviver a tempestades. E o governo federal não era uma tempestade. Era erosão, lenta, implacável, constante. O que os federais não podiam prever era que a pressão não apenas enfraquece um clube, ela o molda, ela endurece aqueles que ficam, ela filtra aqueles que quebram. E cria líderes que entendem que sobreviver não é questão de força, é questão de disciplina. Quando o governo percebeu o quanto o clube havia evoluído, os pagans já estavam entrando em uma nova era. Não mais barulhentos, não maiores, apenas mais difíceis de alcançar. Os pagans sobreviveram a décadas de pressão, guerras de rua, operações federais, fraturas internas. Mas o final dos anos 2000 marcou algo que o clube não via há anos. Um renascimento, não do tipo construído no caos ou em guerras por território, mas uma retomada calculada liderada por homens que entendiam que o mundo fora da lei havia mudado e o clube precisava mudar junto. A mudança não foi imediata. Ela começou discretamente em salas dos fundos do clube e reuniões noturnas, onde veteranos sentavam diante de jovens líderes que não queriam repetir antigos erros. Eles não queriam outra guerra com os anjos do inferno, não queriam manchetes, não queriam aquele tipo de cultura fora da lei chamativa que atraía câmeras e acusações. O que eles queriam era controle real e estruturado que não pudesse ser desmantelado por uma única prisão ou por um único informante. O primeiro passo era a unidade. Durante anos, os capítulos operaram como ilhas independentes, conectados pelas cores, mas separados pela distância e pela personalidade. A nova liderança exigiu mais rigor. Oficiais de alinhamento de vários estados começaram a coordenar-se mais de perto. As regras foram padronizadas, a comunicação ficou mais restrita, as reuniões se tornaram mais formais, mais consistentes, mais disciplinadas. Se o governo passou anos tentando mapear a estrutura dos pagans, agora os próprios pagans estavam determinados a redesenhá-la por dentro. O recrutamento também mudou. O caos das décadas passadas, em que qualquer um com uma moto e má atitude tentava a sorte, havia terminado. Agora, os candidatos eram avaliados com mais rigor, observados por mais tempo e testados em lealdade e disciplina, não pela violência. O clube viu que a maior ameaça era a infiltração, não os rivais. Eles ficaram mais difíceis de acessar, decifrar e quebrar. E então veio o crescimento. Sob nova liderança, os pagãs começaram a se expandir novamente, entrando em territórios que antes haviam sido descartados ou perdidos. Não por guerras ou batalhas nas ruas, mas por uma presença constante. Uma sede sendo inaugurada aqui, alguns membros com colete se mudando para lá, um novo capítulo sendo absorvido de um clube menor que respeitava os pagans mais do que qualquer outro na região. O crescimento não foi explosivo, foi estratégico, e estratégia era exatamente o que o clube vinha faltando. A polícia percebeu a mudança. Relatórios de Nova Jersey e da Pensilvânia descreviam os pagans como mais organizados do que nunca. Registros de vigilância mostravam reuniões do clube que funcionavam como briefings. Os oficiais notaram recrutas mais jovens que se moviam com disciplina em vez de arrogância, membros mais velhos que se comportavam como veteranos de uma longa guerra. Os pagans não estavam desaparecendo, eles estavam se aprimorando, mas a verdadeira mudança, aquela que definiu essa nova era o controle deles sobre a violência. Os velhos tempos de brigas públicas, confusões em bares e retaliações caóticas foram substituídos por ordem. Conflitos eram resolvidos discretamente. Se um membro quebrava as regras,
A disciplina vinha de dentro do capítulo antes que a polícia tivesse qualquer chance de intervir. O clube não queria mostrar perigo, mas sim estabilidade. No mundo fora da lei, estabilidade é poder, mas ressurgir não traz paz. As tensões aumentavam especialmente onde pagãs e anjos do inferno tinham longa rivalidade. Mas a nova ordem pagã não estava interessada em reiniciar velhas guerras. Eles estavam interessados em conquistar território através da organização, não das manchetes. Eles queriam influência que não exigisse balas, apenas presença. As rodovias voltaram a exibir brasões azul e dourado, agora em formações controladas e compactas, não em grandes desfiles. Grupos se moviam como uma só unidade, silenciosos, porém inconfundíveis. Bares e oficinas de algumas cidades viraram território dos pagãos sem uma palavra ser dita. O crescimento foi sutil, mas inegável. Dentro do clube, o moral também mudou. Os mais jovens sentiam-se parte de uma máquina, não só de um grupo de motociclistas. Os veteranos sentiram uma ordem que não viam desde o início. A Irmandade se fortaleceu por um propósito, não por medo. E enquanto o FBI expandia suas próprias forças-tarefa para monitorar o aumento, agentes admitiram, em particular, que os pagans estavam mais unidos agora do que em qualquer momento nos últimos 20 anos. Eles se adaptaram à aplicação da lei moderna, da mesma forma que se adaptaram a clubes rivais e dramas internos. Ao evoluir, essa era a nova ordem dos pagãs, mais silenciosa, mais forte e mais disciplinada do que nunca. Um clube que aprendeu que sobreviver não era só lutar, mas se tornar intocável através de estrutura, estratégia e silêncio. Os pagans não se tornaram um dos clubes fora da lei mais temidos da América, buscando manchetes. Eles se tornaram, assim, sobrevivendo a guerras, mudanças de liderança e operações federais que teriam destruído irmandades menores. E se tem uma coisa que a história deles prova, é que sobrevivência não é sorte, é planejamento. O legado deles nasce em lugares que poucos veem, estradas secundárias, onde membros com colete ainda andam em formação. Os clubes silenciosos, escondidos atrás de oficinas mecânicas e armazéns, as pequenas cidades onde o pet azul e dourado ainda faz as pessoas baixarem a voz. Mesmo após décadas de conflitos e vigilância, os pagans continuam entrelaçados à cultura da cena, fora da lei da costa leste e do meio Atlântico. Não por terem vencido todas as guerras, mas por se recusarem a desaparecer. Para alguns clubes, o poder vem dos números, para outros, vem da violência. Os pagans construíram seu poder a partir de algo mais difícil de destruir: identidade. Suas cores, rituais e estrutura viraram símbolos de uma cultura que resistiu a batidas policiais e acusações criminais. Os homens que carregam o brasão não são apenas motociclistas, eles são herdeiros de um sistema que foi aprimorado a cada crise que o clube já enfrentou. Mais do que tudo, esse sistema define o legado deles: ordem, disciplina, controle. Enquanto outros clubes se entregaram ao caos, os pagans aprenderam a operar como um organismo unido. A liderança se adaptou, os capítulos foram reorganizados, os membros aprenderam quando deviam se impor e quando deviam ficar em silêncio. Cada década trazia uma nova camada à máquina, cada conflito dificultava desmontá-la. Agentes federais que passaram suas carreiras rastreando o clube admitem a mesma coisa: os pagans não se quebram. Eles mudam de território, mudam de liderança, mudam de tática. Eles estudam a pressão da mesma forma que estudam as oportunidades. Quando pressionados, vão para a clandestinidade. Quando rivais crescem, se consolidam. Quando novas leis surgem, eles aprendem as brechas e se reorganizam. Eles dominaram a arte de sobreviver em um cenário feito para apagá-los. Mas o legado deles não está só na estratégia, está nos homens que viveram isso.
Motociclistas que se uniram buscando pertencimento em um mundo que não oferecia isso. Homens que encontraram propósito na irmandade. Sejam eles veteranos endurecidos ou jovens novatos tentando escapar de vidas sem futuro. Para eles, o clube era mais do que uma organização. Era um lar, perigoso sim, mas também leal. Um lugar onde sua palavra tinha peso, onde seus irmãos estavam ao seu lado, onde o mundo lá fora não importava quando os motores eram ligados. Esse laço cria mitos, histórias passadas em bares, oficinas e pátios de prisão, contos de viagens que atravessaram estados. Alianças firmadas com apertos de mão, conflitos resolvidos sem que a imprensa soubesse. Cada membro adiciona mais um fio ao tecido. Alguns fios são violentos, outros são leais. Todos se tornam parte da lenda. Mesmo agora, com a tecnologia mudando a aplicação da lei e a vigilância aumentando em cada clube fora da lei no país, os pagãs continuam firmes. Seus capítulos podem evoluir, sua liderança pode mudar, mas a identidade permanece a mesma, azul e dourado, Irmandade da Costa Leste. Acima da pressão, silêncio acima do caos, o colete ainda significa o que significava no começo. Você não desiste e não se rende. O legado deles é a resistência. Década após década, a história deles continuou, não porque buscavam fama, mas porque se recusaram a ser apagados. Eles se tornaram uma parte permanente da história dos fora da lei. Não eram os maiores ou mais chamativos, mas estavam entre os mais difíceis de erradicar. E talvez essa seja a verdadeira lição que a história deles deixa para trás. No mundo dos clubes de motoqueiros fora da lei, a força não é medida por manchetes ou vitórias, mas sim pela sobrevivência. E os Pagans sobreviveram a quase tudo o que o mundo jogou contra eles. Seus motores ainda ecoam pelas rodovias, suas cores ainda chamam a atenção, sua irmandade ainda permanece. Porque certas estradas não terminam, apenas continuam sendo percorridas. A história dos Pagans não é sobre glória, vitória ou queda, é sobre resistência, resistência bruta e implacável. Por décadas, eles estiveram no centro das guerras de território mais perigosas da costa leste. Enfrentaram forças-tarefa federais, se reconstruíram após crises internas e seguiram em frente apesar das tempestades que tentaram derrubá-los. E mesmo agora, após meio século de conflitos e pressão, a presença deles ainda paira sobre as rodovias que reivindicaram há muito tempo. Eles não foram feitos para serem famosos, foram feitos para serem inabaláveis. O legado deles não está em jornais ou documentários, mas nas estradas e cidades por onde passaram e nas gerações de membros emblematizados que mantiveram a máquina viva quando muitos já pensavam que ela iria desmoronar. Todo clube deixa uma marca, mas os Pagans deixaram um rastro esculpido através do fogo, lealdade e um tipo de disciplina que não se apaga com o tempo. Hoje, a história deles vive nas sombras, em bares silenciosos, em oficinas nos fundos, no ronco dos motores cruzando cidades pequenas depois da meia-noite. Você não precisa ver as cores para saber que eles ainda estão por aí. Algumas irmandades sobrevivem sendo barulhentas, os pagãs sobrevivem sendo inevitáveis. Se você chegou até aqui, já entende que este mundo não é sobre os clubes dos quais todos falam, é sobre aqueles que se recusam a desaparecer. Então, se você quiser mais histórias como essa, das irmandades esquecidas, das gangues temidas, dos fora da lei que moldaram as estradas sob nossos pés, inscreva-se, porque na próxima semana vamos mergulhar em outro nome que o mundo tentou apagar. Pode confiar, você não está pronto para isso.